Olá, amados, graça e paz. Antes da nossa reflexão, já gostaria de te pedir para compartilhar o nosso canal, para se inscrever e também dar o seu like. Vamos para o texto de hoje. Mateus, capítulo 24, verso 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Queridos, no vídeo anterior eu mencionei o nome de um homem chamado Hal Lindsey. Hal Lindsey é um evangelista e escritor muito renomado nos Estados Unidos. E ele é o responsável por ter organizado e sistematizado a teoria do arrebatamento secreto. Ele simplesmente fez os seus estudos e ele começou a pegar textos como esse que eu acabei de ler, que se trata de uma parábola, e como eu falei em um vídeo anterior, não se pode fazer doutrina baseado em parábolas, porque parábolas são alegorias que não têm um sentido literal, mas ele o fez. O texto aqui, ele diz que nós olhando para a figueira e vendo a sua renovação, é um prenúncio, é um indicativo de que está próximo o verão. E aí Jesus começa a ensinar por parábolas, né? É importante enfatizar que o próprio Jesus, indagado pelos discípulos, ele disse que a parábola não seria de entendimento de todos. Muitos ouviriam, mas não entenderiam. Veriam, mas não compreenderiam. E não teriam condições de absorver que informação a parábola está passando. Então, Jesus ele deixou claro isso. Ele tirou a conclusão, Hal Lindsey tirou a conclusão de que essa figueira da qual o texto se refere seria Israel, seria o povo judeu. E também que a geração que não passaria, essa geração seria um período de 40 anos. Então, o povo judeu seria figueira, o período que Jesus fala da geração seria de 40 anos, e ele concluiu que esse período deveria ser contado a partir do momento em que o povo judeu passasse por uma renovação, assim como a figueira se renovaria, segundo a parábola. E aí ele conclui que essa renovação do povo judeu seria justamente no período de 1948, quando a ONU deu autorização para que o povo judeu voltasse para o seu território. Nós sabemos que no ano 70 Jerusalém foi destruído, o templo destruído, e os judeus se espalharam por todo o mundo. E aí perderam o seu território. Porém, passou-se muitos anos, muitos séculos, para que a ONU pudesse dar essa autorização de volta ao seu território. Aconteceu que, quando eles retornaram para o território deles, lá já estava habitado, obviamente. E é por isso que existe até hoje guerra entre palestinos e os judeus, justamente por conta de um território que pertencia aos judeus, mas que eles sendo espalhados pela terra, pelo mundo, acabou que outros vieram e tomaram de conta daquele território, e aí existe ainda essa briga. Então, Hal Lindsey entendeu que esse período começaria ali, em 1948, e que o fim desse período se daria em 1988, ou seja, 40 anos após. E Hal Lindsey agora marcou uma data para que acontecesse o arrebatamento secreto. Ele disse que em 1948 Jesus viria de maneira secreta e levaria os seus filhos, aqueles que estivessem prontos para ir nessa ocasião, porque na teoria do dispensacionalismo,
eles dizem que Jesus vem de duas fases. Uma para buscar os crentes da igreja, os cristãos, e outra para buscar os judeus e os que não estavam prontos da primeira vinda de Jesus. E aí sim eles admitem que essa segunda vinda é a vinda da qual a Bíblia fala que ele vem em glória e majestade nas nuvens dos céus. Porém, a Bíblia não admite esse pensamento. Jesus vem de uma vez só para buscar todos os seus filhos, todos os seus escolhidos. E aí Rawlins começou a pregar essa mensagem que já vinha sendo mais ou menos pregada por Margaret MacDonald e os seus simpatizantes. Depois disso veio um homem chamado Tim LaHaye, que também escreve sobre isso, e surgem filmes a respeito dessa temática que você com certeza já deve ter assistido. O verso 40 e o verso 41 diz: estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, um será tomada e deixada a outra. Então eles pegam esse texto e dizem: olha aí, aqui está a prova do arrebatamento secreto. Um será tomado e será deixado o outro. Mas o texto não está em momento nenhum dizendo isso. Primeiro, relembro que trata-se de uma parábola. Segundo, o que esse texto está querendo dizer, que não é porque você trabalha no mesmo ofício que alguém que ambos serão salvos. Não é porque você dorme na mesma cama com alguém que ambos serão salvos. A salvação é individual. A salvação é individual. Esse texto também mostra, porque o próprio contexto diz que Jesus estava alertando que a sua vinda seria como na época de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, estavam ali alienadas ao que estava prestes a acontecer, ou seja, o dilúvio. E não foi por falta de aviso, porque Noé pregou 120 anos. Então, Jesus disse que assim como na época de Noé, aconteceria com o povo, com a última geração que veria Jesus voltar. Ou seja, as pessoas estarão vivendo absortas, cada um com os seus afazeres, sem muitas vezes notar que Jesus está às portas. É interessante que a geração da qual Jesus está falando não era a geração dos discípulos, porque ele disse: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Só que precisamos lembrar, queridos, que ele misturou dois assuntos. Lá no início do capítulo você vai ver que os discípulos fazem duas perguntas. Eles dizem assim: quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda? Então, os discípulos fazem duas perguntas e Jesus aplica duas respostas, misturando, amalgamando os sinais sobre a destruição de Jerusalém e os sinais que precederiam a sua segunda vinda. Então, nós precisamos entender que existe aqui dois assuntos em um só contexto: a destruição de Jerusalém, e essa parte do ensinamento de Jesus cabia tão somente ao povo daquela geração, e também a volta de Jesus, que os discípulos não veriam, mas a geração a qual presenciaria os sinais preditos nas linhas anteriores, essa sim veria Jesus voltar. Então, essa teoria do arrebatamento secreto se espalhou, e até hoje ela é defendida por muitos teólogos, por muitos cristãos, porém ela não tem base bíblica. A base que as pessoas tentam dar para esse tema está dentro de uma parábola, justamente porque não tem outros textos que possam sustentar essa teoria. E aí eu alerto sobre o perigo que existe por trás. Um outro exemplo do perigo que existe é o fato de que essa crença não admite que os cristãos passarão pela tribulação, enquanto a Bíblia diz que nós cristãos devemos passar pela prova antes que Jesus venha. Eles creem que a igreja será arrebatada antes que aconteça a tribulação.
Então, a igreja é arrebatada, depois é que vem a tribulação e depois é que Jesus vem novamente, né? Mas aí Jesus já veio anteriormente para levá-los de maneira secreta. Então, essa é uma crença perniciosa. Temos que respeitar e amar todas as pessoas que creem nela, mas não podemos admiti-la. Então, o estudo da palavra de Deus tem que ser algo de maneira contextualizada, de maneira metodológica, sincera, de coração aberto. A gente tem sim que, e muitas vezes, dar o braço a torcer, porque nem sempre nós estamos com a razão. Então, precisa-se humildade para estudar a palavra. E não adianta usar o argumento de que os nossos antepassados também criam nisso. Os pais da igreja criam nisso, né? Sabemos que a patrística ela foi e é muito importante para o nosso conhecimento da palavra, mas a patrística não tinha 100% de razão. Os pais da igreja, eles ensinaram muitas coisas, porém existiam muitas coisas que eles não se esmeraram, não estudaram a fundo, ou há também equívocos da parte humana, né? Nós somos humanos, somos falhos. Então, eu mais uma vez escolhi repetir o tema, porque assim como eu fiz nos vídeos anteriores, porque acho necessário mostrar que quando a Bíblia ela defende uma doutrina, uma verdade, ela tem uma gama de textos para comprovar as verdades daquela doutrina. Ou seja, não existe um texto só isolado. E não se pode também isolar um texto e fazer dele uma doutrina. Queridos, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Mais uma vez gostaria de pedir que você dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. E vamos juntos esquadrinhar a palavra e entender a mensagem de Deus para nós. Deus te abençoe.